propriedade é constitutiva do ser humano. Portanto, o humano sem propriedade não é humano. E nós temos que preservar a propriedade. E aí entra então um problema. Mas quer dizer que a propriedade não existiu sempre? Essa discussão acontece, mas acontece que o conceito de propriedade, tal como hoje nós o vemos, ele tem 400 anos. É engraçado, nessa semana, o professor do meu terceiro mestrado, coisa assim de idiota que não tem o que fazer na terça-feira, à tarde vai fazer mestrado, né? Só podia ficar em casa. Ele estava olhando para mim, né? Porque ele tem um pouco menos de idade que eu, né? Que vergonha. E é meu orientador, né? Ele disse assim: Signorelli, eu procurei a questão da propriedade, exigência, o que é? Hipoteca social. Sobre toda a propriedade paira uma hipoteca social. Né? Eu havia dito para ele em algum momento, porque o meu trabalho gira sobre esse conceito de revisão do conceito de propriedade no urbano, e ele disse: eu encontrei, e eu não precisaria ter tido todo o trabalho que eu tive, porque você já tinha falado que era na doutrina social da igreja. E Mater et Magistra, é a primeira vez em que a igreja fala propriedade, sim, mas sobre toda propriedade existe uma hipoteca social. Ela não é absoluta, ela é relativa. Né? E aí, Gaudium et Spes, num dos textos pesados dele, ele vai dizer: e se o homem tiver fome e não tiver terra, ele pode invadir em nome de Deus. Né? Desculpem se eu extrapolei, mas que... Bom, o que eu quero dizer aqui há uma visão de mundo na qual estamos imersos, e entra o problema, dá a impressão de que esta visão de mundo é eterna, que foi Deus que construiu, e não tem nada disso, é construção humana. Por isso mesmo ela está se esboroando, né? Se desmanchando, tá? Para onde não sabemos, como já estamos dizendo, né? Então, nesse momento, você tem a descida de Deus e a ascensão do homem. É o chamado humanismo, né? Vamos deixar pular, porque nós temos... Então, aí vejam bem, aí vocês vão ter características da civilização que está em crise. Eu queria só deixar rapidamente para vocês, né? Primeiro, a modernidade contra o obscurantismo. Aqui vai surgir a palavra fundamental que marca o que chamamos de civilização burguesa: a modernidade. Né? Muita gente fala modernidade e fala bobagem. Né? Fala coisas... o Brasil vai entrar para a modernidade. Uma pessoa falou isso em 1989. Burrice. Né? A modernidade é um clima. É um caldo cultural que começa há 400 anos. E não adianta você entrar, você já entrou mesmo que não estivesse querendo entrar. A modernidade é esta construção de uma civilização que tem esses valores. Né? Então, primeiro, contra o obscurantismo. Né? É uma civilização racional. A modernidade é o homem racional construindo o melhor dos mundos. Né? Então, é o surgimento do eu como sujeito, autor, pensador, como medida das coisas. O eu é a medida das coisas. Né? O eu e sua razão vão vencer todos os obstáculos, tudo descobrir, vão vencer tudo, e alguns diziam, vão construir o paraíso na terra. O eu, munido da razão, vai descobrir tudo, vai acabar com todas as doenças, vai acabar com todos os problemas e vai conseguir construir o paraíso na terra. Portanto, não precisamos de nenhum paraíso extraterrestre ou extraterreno. Nós vamos construí-lo aqui. A visão de mundo da modernidade construída, que é o símbolo e a visão de mundo da civilização burguesa. Aí entra também um novo sistema político, né? Contra o absolutismo aristocrático feudal, você vai ter um Estado com vários poderes. A burguesia constrói o Estado moderno, com o executivo, legislativo e judiciário. Então, isto é construção absolutamente moderna. Né? O Estado... Todos os estados anteriores não tinham isso.
Nenhum Estado tinha isso, mesmo porque antes do Império Romano, os Estados são cidades-Estado, né? Bom. Aí vem o que nós chamamos de construção da cidadania. Então, cidadão é o que participa, à medida do seu ter, da sua propriedade, né? Cidadão, para a civilização burguesa, é o que tem. À medida que ele tem, ele participa mais, né? A liberdade também é uma liberdade do ter, né? Todos nós, olha, amanhã começa a nossa ida para Paris, tá? Todo mundo pode ir a Paris a hora que você quiser, tá? Basta você ter para ir. Mas livre você é. É diferente da civilização feudal, onde ninguém era livre para sair do feudo. Na civilização burguesa, você é livre para ir onde você quiser. Tá? O problema é o ter que nos diferencia. Tá? Então, e aí entra um problema que está sendo trabalhado na campanha da fraternidade deste ano, que é um novo sistema econômico, né? É muito importante este aspecto para a gente coadunar com a campanha da fraternidade deste ano e com outro ponto que vai surgir. O eu racional, ele usa a razão instrumental e ele vai construindo elementos de saberes técnicos que vão permitindo o surgimento de um novo modo de produção. Um novo sistema de produção, que nós poderíamos dizer é um sistema de produção de mercadorias. Até este momento não existe a produção de mercadorias, existe a produção de bens, bens de uso. Eu fabrico este aparelhinho, eu faço lá no meu quintal, eu sou o mestre, eu tenho 3 aprendizes, aliás, havia proibição de ter vários aprendizes, porque não havia... a legislação do mundo feudal era: não há necessidade de enriquecer. Portanto, você não tem que ter eu falei o aprendiz. Você não tem que ter vários aprendizes, muitos, porque isso te enriqueceria. Né? Depois você vai produzir o quê? Você vai produzir quantos desses aparelhos você precisa fazer? Eu preciso fazer 5 por ano. Você vai fazer 5 por ano. Já com o novo modo de produção, primeiro ele vai acabando cada vez mais com os mestres e aprendizes, né? Ele vai fazer com que porque o mestre tinha os seus... É uma coisa interessante isso também, porque o mestre tinha os seus equipamentos e os aprendizes, quando eles iam para o mestre, a primeira providência era levar os seus instrumentos. Portanto, a produção se dava pelos seus instrumentos. Se era ele levava a caneta, ele levava a agulha, ele levava a bigorna. Ou seja, o pai lhe dava isto para que ele fosse ao mestre e aprendesse com o mestre aquele ofício. Mas os meios de produção eram deles, de todos eles, né? A grande mudança agora não vai mais haver meio de produção na mão de ninguém. É uma pessoa que tem os meios de produção. E todos os homens são livres para trabalhar lá. Né? Por isso mesmo, várias legislações vão surgir para, por exemplo, acabar com certas regiões de gleba.